Vamos entrar agora. Agora acho que vai dar. Oi, Oi, doutor Cláudia. Juliano. Tudo bom? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Demorou um pouco, mas está dando certo, né? Demorou, é verdade. A gente, com a tecnologia aí, a gente está tentando fazer uma transmissão também através de Facebook, de Isso. YouTube, mas a gente tem alguns problemas às vezes com a tecnologia, né? Perfeito, perfeito. Doutor, um prazer falar com o senhor, né? Pessoal, eu sou a Cláudia, da CF Marketing Digital para a Saúde. Nós trabalhamos especificamente com a área da saúde, com os médicos, com as clínicas. E hoje a gente está tendo o prazer de conversar um pouquinho com o Dr. Juliano Chibiak, que é um cirurgião e, além de cirurgião, é o diretor de comunicação da Anhiggs. A gente vai conversar, é um bate-papo, uma coisa mais descontraída, né, doutor Juliano? O pessoal tem feito muitas lives, a gente sabe que o assunto é de interesse de todos, mas a gente quer também fazer uma coisa leve, né? Então, vamos lá. Um prazer, então, estar com o senhor. Que bom, o prazer é meu. Que bom que a gente conseguiu estabelecer a conexão aí. Tenho visto agora várias pessoas conhecidas entrando aqui na sala, né? De tudo que é lugar do Rio Grande do Sul. Quem ia imaginar que em plena feriado de Páscoa nós íamos estar todos nas suas casas, né? Nessa condição, né, de quarentena, precisando estar em quarentena, mas eu penso que a maior dificuldade que nós estamos passando hoje em dia é ter as informações corretas, né, Cláudia? Tu falaste em relação a Anhiggs, eu rapidamente só quero citar o que é a Anhiggs, né? Boa parte das pessoas que não são do meio médico conhece mais a Anhiggs pelo próprio teatro, né? Para ter uma ideia, o número de acesso que nós temos nas nossas plataformas digitais por parte da população leiga acaba sendo em função do teatro mesmo. A Higgs é uma das entidades representativas médicas do Rio Grande do Sul. Surgiu em 1951, uma fusão de medicina com a Sociedade Porto Alegrense de Cirurgia. São sociedades totalmente extintas hoje em dia, mas que na época entenderam por bem se unir para fortalecer essa questão do associativismo e foram muito exitosos na medida do possível, né? A sede inicialmente não era lá e posteriormente foi adquirido aquele terreno e hoje a Anhiggs, né, já vai desde 1951 a data da sua fundação. Temos algumas seccionais no interior que são totalmente independentes, embora se pautem pelo mesmo regimento, mas nós temos alguns produtos que o meio médico acaba consumindo, principalmente a prova Anhiggs, que inicialmente, quando foi lançada no final da década de 70, era uma prova de autoavaliação, e a partir do momento em que os serviços de residência médica começaram a surgir no Rio Grande do Sul, ela iniciou com uma prova de seleção para alguns serviços médicos. Alguns hospitais começaram a aderir à prova para que fosse uma prova de seleção. Hoje, ela é a maior prova de seleção médica do Rio Grande do Sul. Já há alguns anos, nós expandimos, fazemos provas para Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Ano passado, entrou Espírito Santo e Rondônia. Ano passado, também foi feita uma parceria com a Associação Médica Brasileira, e a ideia é expandir para os 27 estados da federação. Então, deixou de ser uma prova gaúcha para ser uma prova nacional, né? Fechamos esse ano com quase 7 mil inscritos, e com certeza é o nosso principal case, acaba sendo a prova, porque a gente transita principalmente com os formandos de medicina, a quase totalidade deles acabam aderindo à prova Anhiggs. Eu estou desde 2017 à frente da diretoria de comunicação, tenho um grupo de colaboradores que trabalham comigo, e a grande
a grande totalidade deles muito jovens, né? Aprendo muito mais com eles do que necessariamente faço alguma ingerência ali. Eu tento atrapalhar eles o menos possível. E as demandas, tu sabe muito bem, né, Cláudia? Tu trabalha com isso, foste uma grande incentivadora em relação ao marketing digital, ao marketing médico, né? E que todos nós na equipe acabamos aderindo de uma maneira bem unânime, assim. E só que quando a gente faz comunicação para o público técnico e para o público leigo, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter um crivo de fonte muito amplo. É verdade. E numa época em que estamos enfrentando uma situação ímpar na história, né? Que estamos 1/3 da população mundial está em casa hoje. Sim. E consumindo informação o tempo inteiro, com esse grande advento que a gente tem, que é a internet. A internet, com certeza, unificou as informações, possibilitou que a informação fosse o bem comum, mas também há essa situação de que nem sempre as fontes são confiáveis. Então, o trabalho é muito exigente na Anhiggs nesse sentido. Os colaboradores, né, o pessoal do marketing, das relações públicas, os jornalistas, têm um trabalho muito intenso para se certificar de que a verdade não deixe de ser a pauta principal. Claro. Hoje as pessoas têm muitos grupos de WhatsApp, né, doutor Juliano? E assim, é o grupo do bairro, é o grupo... E as pessoas acabam, até no intuito de querer umas ajudar as outras, a gente acaba muitas vezes compartilhando as coisas, compartilhando o que a gente recebe sem ter a fonte. E aí nem sempre isso é verdade. Eu queria ouvir até um pouquinho a tua opinião a respeito disso e até para a gente poder aconselhar as pessoas que muitas vezes no intuito de ajudar acabam disseminando fake news, né? Exatamente. Os grupos é um grande elo, né, de continuidade de relacionamentos e até de aproximação de pessoas que muitas vezes fisicamente estão distantes mesmo. Mas isso aí só passado essa era do Covid para a gente ter uma noção geral do que está sendo compartilhado em volume de fake news e o volume de notícias concretas com fatos verídicos. Eu participo de uma série de grupos também. Inicialmente, quando começou essa história toda da quarentena, até se eu tinha alguma intimidade maior com algum amigo que postasse um absurdo, pontualmente eu ia nele e digo, cara, olha, é o seguinte, a história não é bem assim, né? Vamos tentar desmistificar. E as pessoas ficavam um pouco incrédulas, porque a impressão que dá é que a partir do momento que elas se identificam com aquela postagem, com aquela notícia, seja a identificação que for, né, de cunho que for, elas se sentem estimuladas a mandar adiante aquilo como uma verdade, tal qual ela recebeu. E isso tem sido um grave problema, porque em meio a essa situação toda, nós temos órgãos oficiais que estão permanentemente debruçados para começar a entender essa doença nova que se apresentou, que é o coronavírus, né, o novo coronavírus, e principalmente as apresentações que ele está tendo no nosso país. O Ministério da Saúde, a partir de uma orientação que a OMS se valeu, que foi um estudo inicialmente, né, do Imperial College, o Ministério da Saúde definiu algumas orientações gerais. E a quarentena estava nessas orientações básicas e depois tinha orientações setorizadas para determinados tipos de países. Comprar qualquer orientação técnica com uma verdade absoluta, a gente está deixando de considerar as características dos lugares. Sim. E talvez esta seja a maior falha que a gente identifique hoje nesse material, né? O CDC, que é um órgão americano que vem a ser tipo nossa Anvisa, assim, para criar os comparativos, o CDC já faz uma leitura desses artigos do Imperial College e consegue colocar
com a característica de cada lugar, com as autonomias de cada lugar, com o perfil cultural de cada lugar, com o perfil de consumo de cada lugar. Claro. O que se definiu em tese? Que as quarentenas, os isolamentos de relacionamentos sociais seriam uma grande forma de nós controlarmos a expansão da doença. Os países que não tomaram essas medidas tiveram um custo muito caro de mortes evitáveis. E nós estamos vendo na prática, né, exatamente o que está acontecendo ao redor do mundo. O Brasil não seria diferente, né? Hoje, no mundo, nós temos somente a Bielorrússia como o único país que oficialmente declarou que não iria seguir a quarentena. Nós não temos os resultados deles, e obviamente que os dados oficiais talvez nem venham a ser divulgados. É verdade. O fato é o seguinte, nós estamos aprendendo com a doença. A doença é uma doença nova. O comportamento que ela está tendo na sociedade é novo. Então, a exigência do que está sendo feito foi inicialmente muito importante para que os serviços de saúde, sejam eles de cunho privado como público, pudessem se organizar. E na Anhiggs a gente conseguiu ter esse contato. O pessoal da comunicação fez um trabalho bem importante, assim, chegando, né, principalmente nas cidades que têm uma densidade populacional maior e também em algumas cidades que são geograficamente estratégicas, em algumas regiões, e nós conseguimos ver que as cidades conseguiram se organizar de uma maneira muito satisfatória. A questão toda são os recursos, que nós temos sim uma limitação de recursos para manter esse sistema de vigília, né, e de avaliação de uma pandemia. O outro modo que tem tanto nesse material do Imperial College como do CDC é a questão dos cuidados pessoais, de higienização, cuidados de contato. E ao longo desse tempo começaram a surgir notificações que começaram a ter leituras dos epidemiologistas para os locais. Então, hoje, nós já temos, com certeza, orientações oficiais de distanciamento, orientações oficiais do uso de máscara, não somente a máscara comprada, a máscara cirúrgica, mas até mesmo máscaras caseiras, que estão sendo desenvolvidas em todo o território nacional, muitos voluntários doando para as equipes de saúde. Então, a gente está vendo uma mobilização em torno de um assunto sem precedente na história atual do país, né? Então, a partir do momento que as pessoas têm a sua rotina interferida por algo que ela não vê, por algo que a gente não consegue visualizar, mas a gente só consegue ver o dano que ele causa, acaba tendo uma série de falsos argumentos, uma série de fatos noticiosos, né? E todo mundo repostando isso acaba causando a grande pandemia que a gente está vendo na prática, que é a pandemia do medo, a pandemia da histeria. E isso aí acaba, obviamente, acometendo os colaboradores, né, os profissionais de saúde, todo mundo acaba tendo aquela falsa impressão de, vem cá, como assim que estão noticiando isso, sabe? Então, eu acho que algumas vezes, tanto na internet mais comumente, mas algumas vezes até órgãos de imprensa acabam fazendo um desserviço, né, para tudo que a gente está vendo aí. E, doutor, isso realmente é super importante, é uma coisa que eu acho que tem que ter cuidado, ou pelo menos assim, fora os canais, a gente que hoje trabalha com marketing, a gente tem um cuidado de todas as coisas que a gente publica, a gente colocar a referência. E assim, eu acho que até fica um alerta para as pessoas dos grupos de WhatsApp, né, doutor? Que veja a fonte primeiro, tenha a referência, não repasse, porque a gente tem muita coisa assim, repassa e depois vem, ai, desculpa, é fake. Ai, desculpa, é fake. Então, assim, até para não gerar todo esse congestionamento, porque eu acho que nesse momento a internet, ela é super importante, essa tecnologia.
ela está aproximando pessoas. A gente na CF Marketing Digital tem um encontro com amigos gaúchos que moram em outros países. Então a gente tem feito lives para conversar um pouquinho e ver como é que está nos outros países, mas também para aproximar as pessoas que estão longe das suas famílias e dos seus amigos. Então eu acho que tem que ter também esse cuidado do que a gente posta, do que a gente reposta, do que a gente compartilha, né? Então, achei super interessante aí o que tu está nos colocando. Uma outra coisa que eu gostaria também de te perguntar, tu como médico, tu já havia participado de uma pandemia, assim, de uma coisa nesse grau, ou não é a primeira vez? Não, a pandemia do Covid, com o acometimento social que ela está tendo, é um case único na história, né? Nós tivemos, talvez, a gripe espanhola, que teve na verdade, uma letalidade muito maior, mas o acometimento que está tendo ao mesmo tempo de tanta gente, a Covid é única. Eu participei, desde que eu estou na história, desde que eu estou na medicina, eu participei de algumas situações, a gripe aviária, a gripe suína, o H1N1, que talvez tenha sido mais emblemático, né? Eu estava terminando a faculdade, quando teve o H1N1, e vivi na prática, eu estava fazendo um estágio, dos estágios obrigatórios no término da faculdade, que os 2 últimos anos da medicina se chama doutorando, né? Que a gente passa mensalmente num estágio diferente. E eu estava exatamente passando no Conceição, quando começaram os primeiros casos de H1N1, entrou pelo Rio Grande do Sul H1N1, a Argentina acabou não notificando os casos que ela começou a ver ali, e principalmente através dos caminhoneiros, né, acabou entrando essa doença. E eu lembro que rapidamente no Conceição, em 48 horas, eles tinham todo o hospital treinado, né, para como eles iam receber, porque o hospital ia se tornar a referência do SUS em Porto Alegre. Sim. Rapidamente conseguiram remanejar, criar leitos, enfermarias exclusivas para receber os pacientes. Mas diferente do Covid, o H1N1 ele acometia indivíduos jovens, grávidas bastante, as gestantes eram bastante acometidas, e eram indivíduos previamente rígidos, não tinham doenças. Então eu lembro de ter perdido na época colegas, amigos de relacionamento, mas rapidamente a epidemia atingiu o seu pico, né, de contágio. E aquela situação que nós vimos na emergência, onde eles recebiam todo paramentados, tal qual a gente está fazendo com o Covid, em semanas, as barracas que eram os hospitais de campanha estavam recebendo já, atendendo os pacientes quase no pátio do hospital. Então foi uma epidemia que teve o seu pico, mas as formas de controle eram diferentes também. Claro. O que está se vendo com o comportamento do Covid, ele é uma doença já que a transmissibilidade, o contágio acaba sendo de formas mais duradouras, né? Ele resiste mais em meio aos objetos e isso faz com que o contágio, né, acabe acontecendo se a gente não toma as medidas cabíveis de proteção. Tivemos também, na literatura tem surgido uma série de cenários que as equipes de saúde acabam se acometendo da doença também. Nós tivemos, principalmente na Itália, um grande número de profissionais da saúde infectados e precisando do uso do recurso hospitalar. Tá? Tivemos óbitos também, assim como teve agora recentemente aqui em Porto Alegre, um óbito de um profissional da saúde. Então, assim, ó, nesse sentido, nem eu e talvez nem todas as gerações que me antecederam estão trabalhando vivenciaram algo na prática. Claro. Talvez, Cláudia, contextualizando, quando surgiu o HIV na década de 80, talvez a sensação do medo do desconhecido pudesse ser semelhante. Mas o HIV, tal qual como surgiu, existiam grupos de risco para HIV, existiam formas de contágio que foram identificadas. Mas como o Covid, infelizmente, está sendo muito exigente, principalmente para o pessoal de epidemiologia, para conseguir ver os cenários de comportamento como ele está tendo.
E as consequências nós estamos sentindo na prática, né? A economia mundial vai sentir um baque violento, né? Nós vamos viver, sim, um sistema econômico de pós-guerra, passado essa situação toda. E, bom, vai ser muito exigente para todos nós. Vem por aí um tempo de recessão, né? Com certeza. E me diz uma coisa, doutor Juliano. Eu estava lendo algumas coisas também, que hoje já tem muitos cientistas em todas as partes do mundo, né? Pesquisando uma vacina ou uma medicação efetiva para o coronavírus. Qual é a sua opinião a esse respeito? Isso é logo? Ou por ser uma coisa tão nova para todo mundo, né? Isso ainda vai levar um tempo? Porque eu lembro que a H1N1 também ela chegou, mas logo já existia um medicamento, que era o Tamiflu, e ele foi utilizado, né, na época, e logo nós tivemos ali a vacina. Isso, o senhor acha que com o coronavírus vai ser assim ou não? Não, o H1N1 não foi tão logo assim a vacina, Cláudia. Ele demorou. A gente acabou tendo a vacina disponibilizada no ano seguinte. O que nós tivemos do H1N1 foi um período de contágio maior, mas mesmo assim extrapolou a capacidade do sistema de saúde na época, né? O Tamiflu para o H1N1 ele foi sensível, ele obviamente foi testado também para o Covid, mas não deu o resultado que se esperava, né? Principalmente a Alemanha está com um centro muito desenvolvido, recebendo recursos e tudo que é canto, tentando ver se consegue desenvolver. Temos a Fiocruz também que está desenvolvendo isso aí, mas por enquanto não temos nenhum resultado concreto que vá alterar o parâmetro de agora. O que nós temos no cenário atual? Um sistema de quarentena, principalmente para tentar diminuir a contaminação em massa, para que o sistema de saúde não entre em colapso de fato, que esse sempre foi o argumento inicial das entidades oficiais. Sim. Para que o sistema não entre em colapso. Por quê? Porque as outras demandas não tiveram uma redução importante. As demandas de urgência não tiveram uma redução. O que teve, talvez, foram algumas emergências. E o cenário de situações eletivas dos hospitais estão quase todos eles cessados. Para que o pessoal em casa consiga nos entender, assim, como é que é essa leitura da base epidemiológica que você faz. Eu vou pegar uma cidade de 100 mil habitantes como exemplo. Tá? Quem está em casa depois pode trazer a proporção dos números para a sua cidade, independente do número de habitantes. Num cenário ótimo, nós teríamos 1% da população infectada, que vai demandar o uso dos sistemas hospitalares, certo? 1%. Então, nós teríamos mil pessoas infectadas que teriam que procurar os sistemas de saúde. Desse 1%, nós teríamos 15% que provavelmente demandariam internação hospitalar. E desse 1%, nós teríamos aproximadamente 5% de situações de pacientes que iriam demandar a permanência na UTI e o uso de respiradores. Isso é um cenário ótimo. Qual é a grande situação? Que as outras demandas de urgência não param. O infarto não parou, o AVC não parou, né? As demandas respiratórias, renais não pararam. E aí, esse mesmo respirador que é usado para esse paciente também teria que ser usado para o paciente do COVID. Com o advento de que o paciente COVID, principalmente o idoso, ele necessita de um período prolongado de respiração mecânica, em média até 21 dias. Alguns estudos têm mostrado isso. Em 21 dias, num paciente entubado, tu consegue tratar, às vezes, 2, 3 doenças, né, distintas. Então, esse é o colapso que o pessoal fala. Na Itália, quando chegou, principalmente na Itália, foi definido no primeiro momento que não teria, paciente acima de 80 anos não seria entubado, depois de 70 anos, e agora eles estão vendo caso a caso. A Espanha também passou por situações semelhantes, e em alguns hospitais da Espanha, algumas regiões, o que eles estão fazendo? Eles criaram um comitê de ética para o Covid, que eles daí vão decidir quem vai ser entubado ou não. Isso é muito exigente do ponto de vista
ético, profissional, porque todos nós, quando recebemos o treinamento, nós recebemos o treinamento para dar o suporte para a vida, não para decidir quem vai morrer ou quem não vai morrer, ou quem vai viver, né? Doutor, e me diga uma coisa, o senhor como médico hoje, como é que fica essa questão? Porque, assim, a gente vê, a gente tá naquela coisa, estamos com a família, então a gente está mais unido, mais presente. E, por outro lado, o profissional de saúde, o médico principalmente, ele tá na mão inversa, porque ele não pode se aproximar da família porque está trabalhando nos hospitais ou em lugares onde, e na maioria dos lugares tem, o Covid. Como é que é essa relação do senhor com a sua família? Tem sido bem exigente. Há cerca de mais 23 dias hoje. Claro, assim, eu vou falar de uma situação pessoal. Obviamente que Sim. cada casa acabou tendo o seu critério, né? Nós entendemos há uns 23 dias atrás que pelo fato de eu, sim, me expor, ter uma massificação da exposição, porque eu trabalho em 4 hospitais aqui em Porto Alegre, região metropolitana, então, e 2 deles que acabam tendo uma demanda da porta de entrada para o paciente COVID e que eu acabo atendendo, principalmente as demandas cirúrgicas, né? Então, o que acontece? Mesmo eles se cuidando, nosso receio era exatamente pelo fato do desconhecido, o medo do desconhecido, né? Nós não sabíamos exatamente como ia ser na prática tudo isso. Temos 2 crianças pequenas em casa, temos familiares, grupos de risco, estamos vivendo situação de risco, então entendemos por bem como era possível eu conseguir me instalar no apartamento, né, no apartamento da família aqui que tem em Porto Alegre, e fiquei na mesma cidade quase 2 semanas, convivendo só por ligação de vídeo, né, com os filhos da minha esposa. E também era necessário esse tempo para eles fazerem a quarentena deles, porque hoje eles estão na fazenda do meu sogro, lá com os avós, e tanto meu sogro quanto minha sogra são grupos de risco. Então, era a maneira que eles tinham de proteger os avós, era se resguardando e eu não tendo contato. Porque mesmo que qual era o receio? Mesmo que se tomasse todos os cuidados, eu poderia transmitir? Poderia. Criança, o que tem se mostrado? A criança é bastante assintomática, mas são grandes vetores de contaminação. Então, e eu converso muito isso com os colaboradores dos hospitais que eu trabalho. Doutor, ficou sozinho e eu que eu faço? Porque as pessoas trazem para si o problema. Poxa, e aí a minha filha pequena, eu digo, faz as medidas que tem que fazer. Chega, tira a roupa, vai tomar banho, limpa, higieniza, passa álcool. Mas mesmo assim, né, a gente sabe que o risco existe. Estar distante, eu acho que o que me faz mais falta é as coisas simples do dia a dia, sabe? Às vezes eu vejo que estava sobrecarregado mesmo para minha esposa, assim, a gente se fala, não pode estar junto nem para dar o mínimo auxílio, né? E isso aí é bastante exigente. Mas assim, ó, rolou na internet, né, um vídeo de um enfermeiro árabe, né, que ele chega em casa e o filho vai abraçar e ele não abraça. Eu acho que aquilo ali é uma forma muito material do que está acontecendo em diversos lares de trabalhadores da saúde, né? E o sentimento em comum que as pessoas acabam tendo é essa insegurança pelo medo do desconhecido. A gente está aprendendo com esse vírus, é uma doença nova e que vamos precisar, sim, passar por ela, né? Todos nós vamos acabar tendo contato com ele. A manifestação da doença, a necessidade do uso do serviço hospitalar é o que está definindo como é que vai ser o comportamento da sociedade daqui para frente, né? Claro. Eu quis trazer isso, doutor Juliano, porque assim, as pessoas que estão nos assistindo, né? Claro, eu trabalhei muitos anos na área médica, mas assim, o que a gente quer trazer é que o leigo, ele acha assim, não, o médico é que eles vão resolver, os técnicos, né? Esse pessoal todo. E assim, o papel de vocês é tão importante e vocês também têm uma vida, vocês também têm a família.
E enquanto nós estamos com a nossa família, vocês estão longe da família de vocês, vocês têm um medo que eu acredito que seja até maior do que o nosso, porque vocês estão muito próximos ali dos doentes e o medo de levar um contágio para a família, né? Então são coisas assim extremamente importantes e eu acho que toda essa campanha do Fique em Casa, eu acho que quando a gente fala isso num primeiro momento para o leigo, ele pensa assim, é ficar em casa por causa dos idosos. Não, é ficar em casa pelas pessoas que estão lá pela gente, né? Vocês estão nos hospitais, estão trabalhando por nós. Então, eu acho que é uma questão de respeito. Porque, assim, às vezes a gente sai na rua e a gente vê, assim, que tem pessoas que tá tudo bem, a vida continua, eu vou continuar fazendo as minhas coisas. Mas eu acho isso muito egoísmo, porque tem uma população, e não é pequena, que está trabalhando pela gente. Então, assim, eu acho que quem puder, e eu concordo contigo, assim, a gente vai ter uma recessão econômica, quem puder ficar em casa, eu acho que tem que ficar em casa. Porque tem trabalhos que tu consegue fazer home office, o supermercado pode ser sempre uma pessoa que vai fazer, mas eu acho que isso também tem que ser negociado em casa, porque a gente não está fazendo isso só pelos idosos. A gente está fazendo isso por muitas outras pessoas, muitas outras profissões, sejam os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, né? O pessoal que transporta, do transporte, que traz os alimentos, o pessoal dos mini mercados e supermercados que estão trabalhando. É uma população muito grande que a gente tem que respeitar, né? Tu tem razão, Cláudia. Nós temos aí uma série de profissionais envolvidos no combate disso tudo que estão se expondo, né? O risco, ele não é calculado porque temos que estar a serviço da população e não é isso que está em jogo. Está em jogo passarmos dessa situação, sobrevivermos a isso tudo. Quando a gente começou falando, né, sobre a questão das fake news, eu acho que o que tem mais nos chamado a atenção é isso, sabe? Eu queria ter a coragem e a certeza dos epidemiologistas de sofá quando eles compartilham uma notícia sem saber a veracidade, sem ter noção de como é que funciona um serviço de saúde, sem ter noção de como é que são os recursos para a saúde e sem ter noção de como é que é o comportamento dessa doença. Pode ter certeza, assim, que os cenários de estudo, principalmente por parte do Ministério da Saúde, ele tem sido amplamente debatido, tem sido amplamente discutido, porque o país tem que continuar os seus afazeres, com certeza, as pessoas têm que continuar com essas atividades, mas elas não podem se expor a ponto de correr o risco de vida e correr o risco, né, de trazer essa doença para grupos de risco. Então, o que tu falaste é muito pontual, mas é a grande verdade. Eu brinco com alguns amigos de Tchê, olha, eu queria ter a certeza que tu tens, né, para poder chegar lá na linha de frente e só fazer isso que tu está dizendo, né? Agora, o xodó da turma é a cloroquina, a impressão que dá para botar na caixa d'água, né? E não, os estudos, eles devem ser feitos, obviamente que tem pacientes que têm a sua indicação, tem pacientes que vão ser beneficiados por isso, mas o comportamento que está se tendo, as ações que estão se tendo são tais quais seriam numa guerra. Pelo fato de nós não termos essa cultura bélica, né, principalmente na nossa história recente, nós não temos ideia de como seria uma situação dessas. Mas a guerra é contra um inimigo invisível. Então, claro que assim, ó, as orientações, principalmente do Ministério da Saúde, agora o ministro está com bastante notoriedade, né, principalmente por parte do público leigo. O Mandetta, ele sempre foi muito conhecido no nosso meio, principalmente para quem faz política médica. Quando o presidente atual foi eleito, existia 3 nomes e o Mandetta era um deles e sempre foi muito bem aceito porque ele sempre foi um cara muito combativo
a classe médica, né? E nós sabíamos que ele formaria um pelotão técnico. Ele, obviamente, acertou em muitas situações, obviamente, tem situações que erraram, mas eles estão fazendo, né? E o Gabardo, que era nosso secretário aqui no Rio Grande do Sul, o Ayrton também, que era nosso secretário aqui em Porto Alegre, todos eles muito respaldados tecnicamente, né? E assim, às vezes, claro, aí eu volto para aquela situação, as pessoas ainda trazem para si o grande problema, mas o problema é maior do que nós, né? O problema, ele pode nos tirar a vida e a gente pode tirar a vida das pessoas contaminando pessoas que estão em casa, às vezes. Então, os cenários que eles estão abordando, os cenários que eles estão estudando, claro que passa pela situação da flexibilização, claro que passa pela situação de quarentena vertical. Quando vai ser isso? Quando tiver segurança para que seja feito. Sim. O que eu mais escuto são de amigos, né, de diferentes áreas, assim, que não na área da saúde. Mas e aí eu vou poder voltar com a minha atividade? Eu digo, cara, o nosso esforço total é que para que tu sobreviva isso aí, né? Que tu possa estar lá na tua atividade, né? Então, nesse sentido, assim, como eu te disse, eu queria ter a confiança e a coragem dos epidemiologistas de sofá quando eles colocam, né, quando repassam, como eu falei antes, né, eles se identificam com aquela notícia, acreditam naquilo e repassam como uma verdade, e aquilo rapidamente tem uma adesão muito grande, né? E nós estamos falando de 2 bilhões 300, quase 2 bilhões e meio de pessoas hoje em sistema de quarentena no mundo. Isso com certeza, as consequências disso tudo, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, comportamental, psicológico, só o tempo vai nos dizer o que vai acontecer, né? Sim. Vamos viver situações, eu com certeza não teria propriedade para falar no momento, mas vamos viver situações de estresse pós-traumático. Provavelmente vão haver situações como essa, as pessoas confinadas a uma situação de desgaste emocional, de desgaste psicológico por tudo que está acontecendo, mas só o tempo vai nos mostrar isso. É verdade. Doutor, assim, ó, só tenho a agradecer. Se o senhor quiser deixar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo a respeito de ficar em casa, eu, da minha parte, e falo por todos que estão aqui nos assistindo, eu só tenho a agradecer a profissionais como o senhor, que estão na linha de frente, que ainda se dispôs a vir aqui conversar comigo um pouquinho, nos falar um pouquinho da ANRIGS, que é tão importante para o Rio Grande do Sul também. Né? Eu lhe parabenizo assim, pela atitude, só tenho a agradecer mesmo. Obrigado, Cláudia, pelo convite. É sempre bom a gente, nas últimas semanas, eu tenho pelo menos uma vez por dia, tenho conversado com algum veículo de comunicação em função dessa atividade com a ANRIGS. Eu vou agradecer a presença do meu amigo e meu colega de diretoria que está aqui na nossa live, o Marcos Mendonça, que é diretor científico da ANRIGS. Eu, o Marcos e o Daltro somos os mais novos da diretoria e temos uma diferença de quase 40 anos para alguns colegas de diretoria. Então, não tenha dúvida que nós temos choque de geração em muitas das nossas reuniões, mas quando é pautado pelo respeito, né, o caminho segue e nós conseguimos progredir. E é interessante que eles nos tratam, projeto dos guris, e todo mundo se respeita e a gente acaba tendo a possibilidade de caminhar para frente, né? Esse momento, assim, ó, que bom que saiamos todos mais fortes e que saiamos seres humanos melhores dessa situação. Eu acho que esse é um sentimento que a gente
estando exposto a isso aí e estando convivendo com pessoas acometidas dessa doença, pessoas que estão enfrentando esses cenários, né? Que bom que a gente possa sair. Não está sendo fácil. Infelizmente, existem papéis que deveriam estar unidos nesse momento que, infelizmente, não estão. Mas, ao mesmo tempo, nós, enquanto profissionais da saúde, né, e colaboradores da Anhiggs lá, nós temos que estar sempre nos pautando da verdade. E a verdade, às vezes, ela nem sempre ela vem ao encontro do que quem está consumindo aquela notícia quer ler, quer escutar. Eu quero agradecer, eu vi que tem vários pacientes meus aqui Tem muita gente ali me agradecendo. na live. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu acho que esse advento da internet, as tecnologias, né, aproximou muito a gente. E eu aprendi muito contigo também, né, Cláudia, quando eu voltei para Porto Alegre. Obrigada. E esse acesso, essa facilidade de comunicação que a gente disponibiliza entre nós e forma esse elo, né, médico-paciente, isso aí não tem precedente na história. Eu tenho a liberdade de dizer que aquelas pessoas que eu tratei e que eu cuidei da saúde não são só meus pacientes, eles tiveram a paciência de passar por aquele período e nós nos tornamos amigos, né? Muitos deles a gente segue. Tem gente que me visita às vezes só para dar um oi e não tem nada, sabe? E ao mesmo tempo, assim, ó, só para o pessoal conseguir materializar o que foi feito e o que está acontecendo, se nós não tivéssemos entrado em quarentena no período que foi orientado, os números do Brasil eles estão muito irregulares. Por quê? Porque não se tomaram medidas, né, padrões de forma unânime nos estados. Então, nós estamos vendo, principalmente, estados que tenham fluxos de pessoas que vieram de áreas endêmicas que já estavam o Covid, né, que estavam com o boom de contágio, os números deles estão mostrando que já saturou ou está saturando a capacidade de atendimento. Sim. O que eu tenho a total tranquilidade de dizer é que o Rio Grande do Sul rapidamente conseguiu se organizar. Nós temos, na grande maioria dos municípios, os sistemas hospitalares conseguiram se organizar, mas agora a gente começa a chegar num outro momento, que a nossa quarentena, ela modificou, sim, o comportamento de transmissão por diminuirmos a massificação dos contatos sociais, e com isso a gente acaba tendo um custo que no momento inicial da quarentena não tinha sido avaliado, que é o custo da manutenção de toda essa estrutura para atender esses pacientes. Mas isso, com certeza, nós estamos muito mais próximos de ter o pico de número de casos, né? A gente tem observado isso nos números oficiais e, felizmente, o Rio Grande do Sul adotou medidas gerais. Acho que o que mais inquieta as pessoas é em que momento vai se ter uma flexibilização, né? E, nesse sentido, eu acho que é importante que a Anhiggs tenha sempre tentado se respaldar das orientações oficiais. A gente não pode ir na contramão do bom senso, na verdade. Claro. E o que eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial, eu vi que tem alguns colaboradores nossos aqui, né, da Anhiggs, que estão na live, e a Aline, que é a Aline Halp, tem a Ana, que é nossa jornalista, o Marcelo, da Playpress. E agradecer a esse pessoal que tem nos ensinado tanto e tem corrido tanto atrás, né? A Luciana, o Rafa, o João, são o pessoal que está tudo aqui na live. E são pessoas que têm corrido um monte atrás para tentar desmistificar todo esse volume de informações que nós estamos recebendo e tentar materializar aquilo para dar o melhor respaldo, tá? Um grande abraço ao André, que está entrando aqui na nossa live também. Um André, um colega, tenho a felicidade de trabalhar com ele.
uma pessoa muito à frente do tempo dele e com certeza tá fazendo um trabalho maravilhoso pela saúde do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. A Ornella também, que é a nossa sócia lá de Passo Fundo, um beijo grande. E eu quero deixar um abraço especial para um pessoal que está longe, tá? Os pais da Joana e da Luzia que estão nos vendo aqui. Ontem eu conversei à noite com o Henrique e ele me perguntava, tchê, o Henrique e a Lilinha trabalham no setor primário. E o setor primário, com certeza, é a grande engrenagem do nosso estado. E que, independente de Covid ou não, nós já estaríamos enfrentando um problema muito importante esse ano, que é a estiagem. Tivemos uma seca muito importante, uma quebra de safra, né, significativa, que vai gerar um déficit orçamentário nos municípios, a roda comercial deixa de girar nisso tudo. E, além disso, tivemos toda essa situação que não estava na previsão orçamentária de qualquer município, que é essa paralisação para combater um inimigo em comum invisível. Então, ontem o Henrique me perguntava, Juliano, e aí, será que nós vamos estar nessa situação até a Expo Inter, que é a grande vitrine dos nossos produtos aqui? Esperamos que tudo isso esteja controlado lá, com certeza. Esperamos que sim. Agora, esperamos que todos nós tenhamos condições de saúde para fazer o melhor, né? Para podermos trabalhar de uma maneira que não venhamos precisar parar por questões de saúde, tá? É verdade. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela oportunidade.